Olá, povo querido, a paz a todos, que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando onde quer aqui só trazer uma reflexão, ao seu coração. Você que nos acompanha, onde quer que você esteja, que o Espírito de Deus possa visitar o teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa te visitá-lo no teu local de trabalho, na tua casa, no hospital, aonde quer que você esteja nesse exato momento, você que está ouvindo essa mensagem. O meu desejo é que o Espírito Santo possa te cobrir de bênção. O meu desejo é que o Espírito Santo realize os teus sonhos, desígnios e projetos do coração e que tudo aquilo que você almeja, que você possa conquistá-lo no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em segundo livro de Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13, onde diz assim: Nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Se você observou, você deve ter se dado conta de que a Bíblia aqui está falando de limite, e que esse limite que nos é posto pela palavra de Deus, nós devemos respeitá-lo. Por que eu estou falando sobre limite? Porque muitas pessoas, elas querem ultrapassar, ou até mesmo algumas ultrapassam, aqueles limites os quais nos são postos pela palavra de Deus. Para que você entenda de maneira muito objetiva, vou dar um exemplo de uma rodovia. Uma rodovia, ela marca 80 km por hora. E alguém pega aquela rodovia, a rodovia é 80, ela está 140. De repente acontece algo. O velocímetro daquele automóvel, ele vai travar exatamente na velocidade que aquele alguém estava. Ou seja, ele vai ser autuado por ele ter quebrado os limites, os quais era imposto por aquela rodovia, o qual era posto, melhor dizendo, por aquela rodovia. Assim a palavra de Deus. Há limites que eu e você não podemos quebrá-lo. Porque a partir do momento que nós quebramos esses limites, ou que saímos desse limite, nós passamos a colocar a nossa própria vida em risco. Quando eu saio do limite, o qual me é posto pela palavra de Deus, enquanto eu estou dentro do limite, o qual a palavra está me propondo, eu estou debaixo de proteção. Enquanto eu estou dentro do limite, os quais me foram postos pela palavra de Deus, eu estou protegido, a minha vida está em segurança, porque eu estou dentro do limite, o qual me foi posto pela palavra. A proteção na minha vida, quando eu estou dentro do limite. Mas quando eu saio do limite, a minha vida é como se ela passasse a estar sem proteção alguma, porque eu saí do limite, o qual me foi posto pela palavra de Deus. Ou seja, eu deixei de respeitar o limite que me foi posto. Ou seja, a minha vida que antes estava em segurança, eu passo a estar desprotegido. Quando esses limites, eu quebro eles. E muitas pessoas que estão muitas das vezes na presença de Deus, elas congregam, elas aceitaram Jesus como seu único, exclusivo e salvador. Mesmo assim, muitas pessoas, elas estão perecendo. Muitas são as pessoas que elas aceitaram Jesus, está na igreja, mas elas estão sofrendo, passando por determinados momentos que poderia estar sendo evitado. Ela está passando por momentos na saúde, ela está passando por problemas muitas das vezes familiares, ela está passando por problemas no trabalho, e de vez em quando, senhoras e senhores, você que vai ouvir essa mensagem, nós temos que parar e fazer uma reflexão, uma análise da nossa própria vida e nos perguntar para nós mesmos: será que eu não estou quebrando os limites, o qual me está sendo posto pela palavra de Deus? Porque o fato de eu sair dos limites, quando desses limites eu saio, obviamente as coisas vão sair do meu controle. Quando eu quebro esses limites, as coisas vão sair do meu domínio. Eu vou deixar de ter o controle delas. E quando eu perco o controle, quando eu perco o domínio, quando as coisas elas saem do controle das minhas mãos, a minha vida vai passar a ter risco por algo que poderia estar sendo evitado. E talvez você está vivendo um momento semelhante ao que eu estou pregando aqui. E você certamente deve estar aí se questionando: pastor, então é por isso que algumas coisas estão dando errado na minha vida? Certamente.
Certamente, porque talvez tem algo que não era para você ter feito. Tem lugares que talvez não era para você ter frequentado. Tem pessoas que não era para você ter confiado. E você acabou muitas das vezes saindo desse limite. Você acabou muitas das vezes ultrapassando o limite que te é posto pela palavra de Deus. E a partir do momento que você sai desse limite, as coisas também saem do controle. E obviamente, quando as coisas saem do controle, ou quando eu quebro as regras que me são postas pela palavra de Deus, obviamente, as coisas na minha vida não vai funcionar como era para estar funcionando. As coisas vão andar ao contrário do que deveria estar andando. E por isso muita coisa está dando errado na vida de alguns. E a gente tem que parar e se perguntar: por que algumas coisas na vida de determinadas pessoas não estão funcionando como era para funcionar? Por que algumas coisas não estão acontecendo como algumas pessoas esperam? Por que porta muitas vezes não se abre na vida de alguns? Porque muitas vezes o casamento de alguns não é restaurado. Você pode fazer de tudo. Você pode ser alguém que vai na igreja. Você pode ser alguém que canta no coral da igreja. Você pode ser alguém que prega a palavra de Deus. Você pode ser um obreiro, você pode ser um membro, um papa, um bispo, um cardeal, um apóstolo, o que quer que seja, um pastor. Se eu sair desse limite, se eu sair dos limites que me foram postos pela palavra, as coisas automaticamente saem do meu controle. E quando elas fogem do meu controle, obviamente, as coisas vão deixar de dar certo, vai passar a dar errado. E por isso muita coisa está dando errado na vida de muita gente. Que você faça uma análise, uma reflexão da sua própria vida. E se pergunte para você mesmo: por que algumas coisas na sua vida, você que vai ouvir essa mensagem, por que algumas coisas talvez não estão dando certo como você queria? Por que algumas coisas elas não estão acontecendo como você queria que acontecesse? E você vai chegar à conclusão de que talvez algumas coisas não estão dando certo porque você quebrou os limites, ou saiu dos limites os quais você nunca deveria ter saído. A Bíblia fala que nós temos que ser pessoas moderadas. A moderação em tudo é bom. Eclesiastes 7 está escrito. E tem pessoas que não sabem ser moderadas. Tem pessoas que são desexageradas ou descontroladas. E muitas das vezes, quando a pessoa ela não tem o controle, quando ela não tem o domínio, quando as coisas saem do controle dela, do domínio, as coisas dão errado. Porque ela quebrou os limites que foram postos pela palavra. Você deve se perguntar: pastor, Deus não está no controle? Tá. Deus não está no domínio? Tá. Mas o fato de Deus estar no controle, o fato de Deus estar no domínio, Ele me deu o controle. Ele te deu o controle. Ele me deu o domínio, também te deu o domínio. O fato de Ele estar no domínio, no controle, não significa que eu devo deixar que esse controle saia das minhas mãos. E muitas pessoas são desequilibradas, descontroladas. Muitas pessoas elas falam assim: eu não consigo levar desaforo. Isso não se trata de levar desaforo. Isso se trata de ser alguém moderado. Ser uma pessoa ponderada. Ser uma pessoa que pensa como Cristo pensa. Ser alguém que tem o domínio, tem o controle da situação. Porque senão depois as consequências vão chegar. E muitas vezes as pessoas elas vão parar e se perguntar: por que eu estou passando por isso? Porque você deixou algo sair do teu controle, do teu domínio, o qual você nunca deveria ter perdido o domínio de determinadas coisas. Olha o versículo 14. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós, com o Evangelho de Cristo. Ou seja, se o Evangelho já chegou até mim, se já chegou até você, você deve ser uma pessoa ponderada sim. Você deve ser uma pessoa controlada. Você deve ser uma pessoa equilibrada. Porque se o Evangelho chegou até você, através do próprio Evangelho você já aprendeu que deve ter o domínio da situação. Você deve já ter aprendido que tem que ter o controle da situação. Que você tem que dominar, ter o controle do que à tua volta acontece. E muitas pessoas perdem o controle do que lhe acontece no dia a dia. Muitas pessoas elas perdem o domínio do que no dia a dia lhe acontece. Por quê? Porque são pessoas infelizmente desequilibradas. São pessoas que elas não têm um autocontrole. São pessoas que infelizmente, a maioria das vezes, elas não conseguem ter o domínio das coisas que lhe acontecem. São pessoas que elas não conseguem ser moderadas. São pessoas que infelizmente Deus dá o controle a ela, mas ela faz questão de deixar o controle sair das suas mãos. E quando o controle sai, as coisas param de acontecer. Quando eu perco o domínio, as coisas param de funcionar.
Porque eu tinha o controle, eu tinha o domínio e eu deixei sair das minhas mãos. Então nunca deixe o controle sair das suas mãos. Nunca perca o domínio. Porque quando eu perco o controle, quando eu perco o domínio, eu estou colocando a minha própria vida e muitas vezes até a vida de outras pessoas à minha volta, eu estou pondo em risco também. Tá bom, querido? Tenha sempre o controle, tenha sempre o domínio, como a Bíblia nos ensinou. Nunca ultrapasse os limites que te são postos pela palavra de Deus. Nunca saia do controle nem do domínio. Pelo contrário, respeite sempre as regras da palavra. Ande dentro do limite conforme Deus te impôs isso. Ande dentro daquilo que nos é posto pela palavra de Deus. Porque quando eu desrespeito esse limite, quando eu quebro essas regras, eu coloco minha própria vida em risco. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.